Pessoal, hoje a gente vai conversar de um assunto novo e um assunto diferente que diz respeito a todos. A gente vai falar sobre a atividade e sobre o uso do mel para pessoas diabéticas. Recentemente, nós aplicamos 2 cursos fora daqui de Goiânia, um em Brasília e o outro na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo, sobre o tema manipulação e cosmetologia com os produtos das abelhas, ou seja, a utilização dos produtos das abelhas e a fabricação de linhas de produtos e subprodutos utilizando os produtos das abelhas. E os cursandos perguntaram, todos eles reinaram dúvidas sobre a questão do uso do mel para pessoas diabéticas. A gente vai tirar hoje esse vídeo para a gente conversar sobre isso, esclarecer inúmeras dúvidas sobre a utilização do mel para pessoas diabéticas, ver até onde o mel ele pode beneficiar pessoas diabéticas, ver até onde pode ocorrer o processo de nutrição de pessoas diabéticas que consomem mel e também a gente avaliar até que ponto o mel ele pode ser nocivo para pessoas diabéticas. Então esse vídeo a gente vai conversar sobre isso. Vamos tirar agora esses próximos minutos para poder falar sobre os produtos das abelhas como um todo, ok? O mel de abelha ele é formado basicamente por um açúcar lá no néctar da flor que é a sacarose da flor. A abelha coleta o néctar da flor e quebra essa sacarose em 2 tipos de açúcares simples, a glicose e a frutose. A glicose e a frutose são as menores unidades de açúcar que existem para absorção pelas células. A pessoa diabética, normalmente, ela não pode consumir em quantidades exageradas a glicose. Por quê? Porque o organismo daquela pessoa com diabetes, ela não produz a insulina, que é o que permeia a parede da célula para que adentre a glicose dentro da célula. Como não há a insulina, então a glicose passa a ser nociva, ocorrendo uma concentração de glicose muito elevada na corrente sanguínea da pessoa que consome a glicose. Então o mel, em teoria, a princípio ele não é um alimento adequado para a pessoa diabética. E isso é verdade. Se a gente pensar, por exemplo, o diabético tipo 1, o diabético tipo 1 é aquele que é insulino dependente. Ele aplica cargas de insulina todos os dias nas veias, na corrente sanguínea, para poder suprir a carga de insulina no organismo. O insulino dependente, esse não deve consumir mel nunca. O mel para ele não é adequado, ele não deve consumir, ele não deve disponibilizar a glicose do mel na corrente sanguínea. Para ele vai ser muito ruim. É a parte nociva. O diabético tipo 2, que é aquele que faz uso de medicamento, é aquele que faz uso de remédios, esse diabético, se ele estiver com a glicemia dele controlada, o que é uma glicemia controlada? Entre 90 e 110 de glicemia. Se ele tiver com uma carga de glicemia de 90 a 110, ele pode fazer uso do mel. O mel para ele não vai ter problema. Em quantidades que ele quiser, não. Ele não pode consumir tudo aquilo que ele queira. Mas ele pode consumir diariamente uma quantidade equivalente a uma colher de chá. Aquela colher pequenininha, menor que a colher de sobremesa. Aí ele pode fazer uso tranquilamente do mel, que para ele não vai causar nenhum problema. Normalmente o diabético tipo 2, ele já tem vários tipos de restrição de alimentos. Ele já corta o açúcar tradicional, ele corta o uso do arroz, ele corta o uso do pão tradicional, faz uso de alimentos mais integrais e o mel ele vai vir suprir melhor ainda para ele essa nutrição que ele necessita para o organismo dele, tá? Então o diabético do tipo 2, ele pode consumir o mel numa boa. Aqui vocês podem ver na nossa estante, ó, essa é a nossa estante que nós temos aqui na Companhia da Abelha, voltada para os clientes que vêm aqui procurar os nossos produtos. Então vocês podem ver aqui que a gente tem a garrafa de litro, né? A bisnaga de 750 ml, né? A gente tem aqui também as bisnagas menores de 500 gramas, de 280 gramas, de 200 gramas. Nós temos os méis compostos, o mel com pólen, o mel com própolis, o mel com gelé real, o mel com própolis, pólen, gelé real, o mel associado à parte de fitoterapia, o mel com agrião, o mel com guaco, o mel com gengibre, o mel com eucalipto, né? Normalmente, esses produtos são usados para pessoas que estão ali com crises respiratórias muito severas, então podem estar utilizando esses produtos compostos. Um produto que a gente também gosta de falar quando a gente fala sobre mel para diabéticos e que o diabético, tanto o tipo 1 e o tipo 2 deve usar, é esse produto aqui, ó, a própolis, tá? Vocês já devem ter visto aí vários vídeos do nosso canal falando sobre a própolis.
E o uso da própolis, ele auxilia muito o organismo, auxilia muito as células do organismo nessa permeabilidade da glicose para dentro da célula. Então, ao diabético, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele não só pode, como deve fazer uso da própolis. A própolis, ela é um produto excepcional e indispensável para o diabético. A própolis sozinha? Não. A gente orienta o consumo da própolis associado a uma planta que existe no cerrado, que existe nas matas, chamada lobeira, tá? O pó da fruta da lobeira. Normalmente o pessoal retira a casca da lobeira, seca em estufa para ela ficar sequinha, igual tomate seco, igual banana seca, igual folhas secas. E depois que aquela folha está seca, depois que aquela casca está seca, aquela casca é levada então à micronização. E aí o diabético ele pode consumir o extrato de própolis associado ao pó da fruta da lobeira, tá? Existe muita literatura relacionada a isso nas áreas de fitoterapia, do uso da própolis consorciado com o pó da fruta da lobeira. Quanto que o diabético vai consumir de extrato de própolis? Ele vai consumir o peso dele em gotas, tá? Uma vez ao dia no café da manhã. Se a pessoa pesa ali 80 quilos, ela consome 80 gotas do extrato de própolis e do pó da lobeira, ele vai pegar 5 gramas do pó da lobeira e misturar no meio copinho de água, tá? E consumir. Então essa pessoa, ela vai perceber o quanto que a própolis e a lobeira vão auxiliar o medicamento que ela já faz uso, ou mesmo a própria insulina que ela faz uso, no processo de absorção da glicose para dentro da corrente sanguínea. Então, meus amigos, o mel pode fazer uso, diabético tipo 2, uma colherinha de chá por dia. Diabético tipo 1, não. Diabético tipo 1, a própolis com a lobeira. E mesmo diabético tipo 2, também pode fazer uso da própolis com a lobeira, tá bom? A Companhia da Abelha está aí pronta para atender vocês nesses produtos e também bem orientá-los sobre tudo que vocês necessitam no que diz respeito à utilização dos produtos das abelhas. Não só para quem tem diabetes, mas para quem tem também outras patologias no organismo e que queira utilizar esses produtos das abelhas para a cura do organismo e para a manutenção da saúde do organismo. Tá bom, pessoal? Foi um grande prazer falar com vocês, estamos à disposição. Meu nome é Armindo Júnior e eu sou o diretor e fundador da Companhia da Abelha. Estamos há 36 anos trabalhando tudo relacionado à cadeia do agronegócio apícola. Vocês precisando dos nossos serviços, precisando do nosso trabalho, pode entrar em contato com a gente através aí dos nossos telefones e o WhatsApp que estão aqui exatamente abaixo desse vídeo nesse momento. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.